Fala Abelardo, fala Abelarda, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Abelardo Entrevista. Hoje mais um episódio fora de Bragança Paulista, aquela cidade maravilhosa. Estamos aqui em Limeira. Na verdade, 2 episódios serão gravados aqui hoje. Vocês vão assistir o primeiro hoje, obviamente, e o próximo semana que vem. Antes de apresentar o convidado, como eu sempre faço, eu peço o joinha que precisa, né? Rede social precisa do joinha. Quem está gostando desse projeto, curte o vídeo. Deixa um comentário aqui também no decorrer do episódio, falando o que você está achando, como que está sendo. Sugestão de convidados, de repente mora um atleta aí na sua cidade ou na região e foi um grande atleta de elite ou é um grande atleta de elite. Comenta aqui o nome dele também para eu ficar sabendo. E agradecer aqui, né, o patrocinador desse projeto, que é a Dobro. Vocês estão vendo aí na outra câmera, né, os produtos, gelzinho de carboidrato, esse aqui é o pré-treino, creatina, tem barrinha de proteína, tem vários suplementos. Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Aí você entra, tem 10% de desconto no meu nome, né, tá tudo marcado aqui na descrição. E de verdade o produto é bom, tá? O produto é bom, principalmente o gel de carboidrato que eu consumo bastante aí no longão, nas rodagens. Quem tiver interesse, eu garanto que a qualidade é muito boa. E é uma marca que está patrocinando esse projeto, que está divulgando aí os atletas, o atletismo, né? Um projeto mais voltado a atletas em si. Antes de apresentar o convidado, vou só ler aqui as marcas dele, para vocês terem uma noção, uma introdução, que isso aí é importante, né? Então já estou aqui no site da World Athletics, vou ler mesmo, que não tem como decorar, Belardos. Nos 400 rasos, ele fez 49,54, 800 metros, 1,49, 1.500, 3,41, que é um 1.500 muito bom esse aqui, 3.000, 7,58, também uma marca muito expressiva, 5.000, 13,55, 10 mil metros, né? 29,43. Aí o 10 km, que normalmente é na rua, 29,44. 15 km, 48 cravado. E a meia maratona, 1:5:39. Então, sem mais delongas, Abelardos, vou já virar aqui e apresentar para vocês o Carlos Bira. Conhecido como Bira, né? O pessoal te conhece mais como Bira, né? Exatamente. Primeiramente, né, queria agradecer aí o Abelardo, né, o Dário, conhecido como Abelardo, né? A gente assiste e acompanha o programa. Queria agradecer pelo convite e por ter sido lembrado, né? Já me considero um atleta aí meio final de carreira e está sendo muito legal estar aqui participando com você hoje. Então, queria agradecer aí o convite. E é isso aí. Me chamo Carlos Antônio dos Santos, né, mais conhecido como Carlos Bira aí no mundo do atletismo, que foi um apelido que acabou virando marca, né? Agora o Bira virou marca e tá dando muito certo. O Bira é por causa de você ser da cidade de Ubirajara? Exatamente, isso. Aí ficou Carlos Bira, Bira de Ubirajara. Bira de Ubirajara, um apelido assim que rolou na faculdade na época. A gente tinha um costume de chamar o pessoal com o nome da cidade, e o Ubirajara era meio grande, aí uma menina falou, vamos diminuir, né? Uma amiga minha, Rafaela, vamos diminuir aí pra Bira, e ficou Bira até hoje. Tá, pegou diretão. Pegou diretão. Aí entrando na parte da sua carreira, né, que eu tô dando esse contexto pro pessoal conhecer os atletas, tanto quem é das antigas, como quem é atual, você que tá numa transição já, né, já tá dando aula também. Sim. Como que foi ali o seu começo mesmo, pro pessoal entender que idade você tem e há quanto tempo você tá na elite, assim, treinando no alto rendimento, né, antes da gente comentar a carreira como um todo. Sim, hoje eu tenho 42 anos, né? E a minha história é um pouco assim diferente de alguns atletas, porque eu comecei tarde no atletismo. Eu comecei no atletismo com 22 anos já, né? Então, tô aí desde 1998 foi quando eu comecei a ver uma corrida, assisti, fui convidado para correr, de lá então são 25 anos aí de atletismo, né? É bastante tempo, hein? Bastante tempo. E você começou já direto na corrida de rua ou começou correndo mais pista? Comecei na corrida de rua porque onde eu morava, Ubirajara, uma cidadezinha do interior de São Paulo, 5 mil habitantes, bem pequena, né? Um bairro aqui de Limeira hoje tem esse tamanho aí desse tanto de população, né? Então a gente ficava um pouco distante, não tinha muito esse conhecimento de corrida. E por eu ter rompido o ligamento do joelho direito,
que eu acabei conhecendo o mundo do atletismo, que eu vou contar aqui mais pra frente. Você não pode contar Posso até agora contar para já? o pessoal entender. Então, aconteceu o seguinte, eu gostava muito de futebol, né? E eu tive uma lesão no ligamento do joelho direito, né? Rompi o LCA. E em 98. E em 99 eu fiz a cirurgia do joelho, um ano após a lesão. E passado em Ubirajara, a cidade era pequena e não tinha fisioterapia na época. Hoje em dia, graças a Deus, já tem. E eu tinha que viajar de Ubirajara para Marília fazer fisioterapia. E como eu trabalhava, não podia ir todo dia, eu ia uma vez por semana. Não ia recuperar nunca, né? Nossa, ia demorar o dobro É. do tempo, né? E aí a inteligência de um fisioterapeuta lá, tenho que agradecer até hoje, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, como você vem uma vez por semana, passa a fazer um treinamento, um exercício na sua casa, alongar, tá? Pra quando chegar aqui você não tá travado como você tá. E aí eu passei a correr, ele falou, ó, começa a dar uma corridinha, tá? E eu passei a correr, né, no final da tarde, trabalhava o dia inteiro, no final da tarde eu ia correr um pouco. E um dia eu tava correndo perto de casa, eu morava no sítio, e um amigo meu da igreja que eu conheci, o Wilson Ferrari, hoje considero meu segundo pai aí. Eu tava numa rampa, correndo ali, sem saber, sem relógio, sem nada. Ele parou o carro do lado, me acompanhando assim, falou assim, ô, tem talento, é correndo bem, pace de 4 por 1000, tá? Eu falei, que é isso, cara? Eu com coisa de comer, tá? Não fazia nem ideia. Ele falou, não, o ritmo que você tá correndo, um ritmo bom, cara. Numa rampa, tava subindo uma ladeirona, cara. Aí ele falou, vai lá em casa sábado pra você correr comigo lá, que ele era um senhor já, mas corria bem, cara. Aí marquei, tá? Fui na casa dele no sábado, quase me matou lá, saí. Eu falei, não posso perder esse cara, né? O cara na época ele tinha o quê? Uns 48, 50 anos. E eu com 22. Só que cheguei morrendo, cara. Corri meu primeiro 8 km, passei mal. E aí a partir daquele dia ele começou a passar uns treinos pra mim. Né? Não era formado, mas ele tinha muito conhecimento e começou a passar uns treinos. E aí eu comecei ali a correr já alguma coisinha. Treinava 3 vezes por semana, mas comecei a correr 35 no 10, sabe? Do nada, assim, já começou. Tem talento mesmo. Começou a despontar já com 35, 34. Que já é um tempo bom pro amador até hoje, 35 é Sim, bom, né? 35 para amador é um tempo bom, né? 3,30 por 1000. 3,30 é tempo forte. É. E nisso você foi recuperando o joelho e acabou, por conta também do incentivo dele, acabou apaixonando pela corrida. Então, aí comecei a correr, né? E com esse treinamento, comecei a encaixar esses treininhos aí. E na verdade, assim, não foi um amor pela corrida à primeira vista. À primeira vista foi uma chance de aumentar a renda no final do mês, né? Porque eu trabalhava no sítio, trabalhava retireiro, tratorista, fazia de tudo na fazenda. E a gente ganhava pouco na época, salário. Eu lembro até hoje, o salário era R$ 164, cara. Então era... E uma corrida que eu fui, eu consegui tirar R$ 50. Pô, era quase metade do salário que eu tinha, né? Eu falei, não, dá pra dar uma encaixadinha aí e aumentar a renda, né? Então comecei a me interessar. E depois fui gostando daquilo, né? Mas assim, no início foi mais assim pelo interesse de tentar ganhar alguma coisa. Nem sempre você ganhava, né? Perdia mais do que ganhava. E antigamente, se você parar pra pensar, pagava muito bem as provas, né? Pagava e tinha muito brinde bom também. Dava bicicleta, tinha prova que dava televisão. A premiação, o incentivo era maior do que hoje em dia, né? Se for parar pra pensar. Exatamente. Tá voltando um pouco agora, ainda bem que tá tendo umas premiações melhores. Né? A inscrição era de graça. Era de graça, era às vezes era 15 bem barato, reais, 10 15 reais. reais, 10 reais. Outra, eu lembro, teve gente que chegou a ganhar prêmio de a inscrição de volta. Eu cheguei a correr prova assim, que eu paguei R$ 20 e o prêmio da prova era ganhar a inscrição de volta. Então você ganhou R$ 20, era lucro, você ia poder ir na outra prova, né? Categoria pagava, né? Categoria pagava bastante. Então foi uma época assim, difícil, mas muito prazerosa, de começar a despontar, né? Começar a correr ali na casa dos 33, correr 16 nos 5.000. Então você começava já a subir no pódio com nomes aí de atletas que já estavam no auge na época, e eu estava começando. Só que infelizmente ali na região, hoje em dia não, mas na época assim, as provas eram mais fracas, pagavam menos e eu ficava mais escondido por lá, né? Então eu ficava ali correndo ali por baixo ali, na região de Ubirajara mesmo. E aí antes de entrar assim direto no seu auge e tudo, quando que você teve assim um primeiro treinador depois do incentivo, né, dele, eu esqueci o nome dele? O Wilson Ferrari. Do Wilson Ferrari, depois do incentivo do Wilson que encaixou aquele treino, aí chegou uma época que você percebeu, né, que estava correndo legal, já assim amador, aí você procurou um outro treinador, um clube, alguma coisa, quando que você começou, que as suas marcas são bem fortes, né, quando que você começou assim a
fazer um treino, sei lá, vou treinar 6 vezes por semana, vou treinar 2 períodos. Você acabou saindo dele, fez algum teste ou continuou trabalhando e treinando? Então, eu tive sorte, rapaz. Eu costumo dizer assim que eu tive sorte, tive apoio, assim, que seja pouco, mas de bons treinadores, cara. O Wilson me levou a correr até um certo período aí, na casa de 16 minutos no 5.000, que eu agradeço muito, que não era um tempo ruim, não é um tempo ruim 16 minutos no 5.000, né? E aí um dia ele era muito consciente, ele chegou e falou pra mim, ó, eu não tenho condições de te fazer correr melhor, eu vou te apresentar um cara que ele tinha conhecido no campeonato de veterano na época, o Edgar. Ah, o Edgar de Oliveira, corredor do 1500, fantástico, do 1500. E o Edgar, na época, residia em Presidente Prudente. Aí fui fazer um teste com o Edgar em Presidente Prudente, quase morri no teste. Fiz uns tiros de 400 lá, muito louco, mas já no primeiro treino de 400 já consegui encarcar 1,4 no 400. Ele falou, você tem talento realmente. E aí me deu a oportunidade de começar a treinar com ele. Aí treinei ali cerca de 1 ano com o Edgar e corri, já consegui correr 15,40, 15,30 no 5.000, já corri 3,55 no 1.500. Então comecei a despontar. E aí de lá, passando por aí, passei pelo Beto Cavalheiro. Foi também indicação de outro atleta, que eu posso citar o nome, que é grande amigo meu aqui, o Osmar Barbosa, na época era corredor de 800. E ele era de Marília na época, e até então já estava em Marília, porque voltando um pouquinho, quando eu comecei a correr assim, fazer essas marcas aí, eu ganhei uma bolsa de faculdade lá de Marília para representar a cidade de Marília. E aí, representando a cidade de Marília e fazendo a faculdade lá, eu conheci o Osmar Barbosa, que era de lá. Na época estava voando, correndo em 45 toda hora, aí a hora que ele queria. E aí ele me apresentou, ele falou assim, passou o contato, eu conversei e passei a treinar. E aí foi onde que eu já consegui atingir essas marcas aí, de 1,49 no 800, 49 no 400, e corri 3,47 no 1.500, treinando com o Edgar, já em meados aí de 2006. É que quando eu comecei assim a acompanhar muito atletismo, tava no auge pouquinho antes, mas eu peguei muito o auge do circuito Bradesco, né? Sim. Que era 6 km, pro pessoal que não conhece, bem rápido, pagava muito bem, né? Era uma prova boa, bem remunerada. Eu lembro que direto era você, o Ederson ali no auge, o Marcelo Cabrini, né? Que é de Araraquara, acho. Aí o Altobelli veio ali uma época, tinha lá o Leão, tinha bastante queniano. Só que eu lembro que você sempre estava no pódio, né? E ali dava, tipo, 6 km dava 17, baixinho 17, toda hora, né? Ou 16 alto, né? A minha melhor marca no Bradesco foi 16,43 em Porto Alegre, na etapa que teve lá. Nossa, que é bordoada, hein? Eu lembro que nós passamos os 5.000 de 13,57 nesse dia. E os caras iam tudo junto. Tudo junto. Nesse dia, tava eu, Marcelo Cabrini e um queniano. Nós saímos, pegamos a ponta ali do começo já e fomos, né? Mas o circuito Bradesco é um circuito que eu tenho um carinho muito especial por ele, né? Eu recebi vários convites lá do circuito e foi uma etapa assim que eu me adaptei muito bem. Então, por ela ter uma premiação boa, eu passei a visar aquela prova, né? Então eu passei a treinar por ela. Eu deixei de correr provinhas, eu passei a correr. Eu cheguei a treinar tipo de dezembro, porque o circuito Bradesco começava normalmente em março, abril. Eu cheguei a treinar de janeiro a março sem competir para ir direto pro Bradesco, porque eu sabia que a prova era forte. Ia ter Ederson, ia ter o pessoal, ia ter os quenianos, que sempre foi, né, o calo dos brasileiros aí, né? E o circuito Bradesco, eu lembro que até onde eu contei, que eu perdi as contas de quantas etapas eu participei, né? Mas eu lembro que eu contei aí 48 a 50 etapas que eu corri, eu subi no pódio em todas, fiquei uma só de fora. Então são aí a média de 49 pódios. Nossa, até bastante. Onde eu tinha contado, né? E ganhei várias delas, fui segundo em várias, e assim, era uma prova que eu aprendi a correr, né? Que era uma prova assim de virada, era uma prova que às vezes você saía muito forte para quebrar já no começo ali o primeiro 2.000, aliviava no 3.000, aliviava ali para 3, né? Porque a gente saía 2,40, 2,38, aliviava para 3, 3,5 do 3 pro 4 e voltava a correr forte de novo do 5 pro 6, que era a hora que dava bordoada, saía um 2,34, 2,35 ali. E quer ou não, o bom desse circuito é que ele pagava bem. Também era um incentivo, né? Na época pagava acho que 5.000 pro primeiro. Pagava 5.000, 3.000, 2.000 e 500 reais pro quinto. Então era... E na época 500 valia bem mais do que hoje, mais, né? Bem mais. A gente brigou muito em cima dessa, né? Brigou assim, saudavelmente, falando de brigar, né? Brigar. Ali de um atleta com o outro ali, né? Então era
Era uma prova assim que depois que você aprendia a correr ela, que depois que eu aprendi a correr, você não ficava nervoso mais. Você largava mais tranquilo, sabia como era uma prova que repetia a cidade, você já conhecia o percurso, você sabia onde era o lugar de forçar. Então foi uma prova assim que eu me dei muito bem. Aí até eu falei até disso daí dessa prova porque às vezes o pessoal olha o cara correndo rápido assim, uns 5, uns 6 km, só que nessa época você já tinha esse histórico de ter treinado com o Edgar, com o Osmar, né? Então você já tinha uma bagagem de velocidade boa. Claro, por natureza tem que ter uma genética pro cara correr um 3,50 que seja no 1.500, ele tem que ter uma predisposição ali, né, para meio fundo e tal. Mas aí você não foi do nada, eu comecei lá e já comecei a correr, sei lá, passar 14,05, né? Não. Até isso aí que o pessoal às vezes tem que entender que é um processo, né? Então, tipo, você já tinha um 400 bom, um 800 bom, um 1.500 muito bom. E aí por isso que conseguia fazer essa mexida, terminar 2,30 e pouco, ou começar 2,40, né? Que se o cara não corre um 1.500 abaixo de 4, ele não consegue passar 2,40, mas nem a pau, né? Não tem como, né? Você vai já deixar a alma ali e não consegue, né? Mas é o que você falou, a gente tem é um processo, né? Não tem como, é um passo de cada vez. Então, lá atrás, quando eu comecei correndo provas de rua, mas o treinamento era um treinamento forte. E a predisposição para certas provas, tem atleta que tem essa predisposição. Não adianta você querer falar que... Você vê que tem pessoas que já um maratonista nato. O cara tem uma certa resistência maior. Então, eu tinha essa predisposição porque, assim, eu comecei a correr na rua, mas eu me descobri na pista do nada. Porque um dia eu lembro que a gente foi em Botucatu correr uma prova, um circuitinho, o Wilson me levou e falou, vamos correr, tá tendo um circuito lá, chamava Irmãos Tornielos, eu acho, esse torneio, acho que nem tem mais, na pista em Botucatu. Vamos lá correr uns 5.000? Porque é diferente de correr na rua, ele falou pra mim. Você tem que correr na pista pra você ver a diferença, tá? E ele tinha mais ritmadinho, né? Na pista não dá aquela quebra de ritmo da rua. Né? E plano, né? Planinho. Tudo. Ele falou, vamos lá pra você ver como é que é, tá, não sei o quê. Vamos ver como é que é isso aí, vamos lá. Aí fui pra Botucatu, cheguei lá, corri os 5.000. E corri bem, rapaz, nos 5.000. Me surpreendi, todo mundo. Corri 15,19 nesse dia, na pista, os 5.000. E ficamos lá, louco pra pegar a medalha, que eu lembro até hoje, era uma medalha bonita, assim, ela tinha oval, o desenho de uma pista, tinha as rainhas da pista, tudo certinho a medalha, né? E eu fiquei ansioso para receber essa medalha e demorou uma meia hora, o cara anunciou, vamos premiar os 5.000 após a prova do 1.500 metros. Aí o Wilson falou, vamos correr esse 1.500? Porque era liberado fazer a inscrição na hora. Falei, mas nunca corri não, vamos lá. Aí escrevemos e ele foi lá, cara, ele era muito esperto, ele foi lá e colocou na minha mão assim, você tem que passar aqui, 1,7, 1,6 e 1,5, se eu não me engano, e aí a hora que você passar, bater o sino, você faz o que você quiser fazer. Beleza. E aí eu lembro que ele estava escrevendo na mão, uma mulher ainda passou e falou assim, vocês vão correr ou vão fazer conta de matemática? Sabe assim, aquela coisa assim, ainda demos risada, tudo. E aí fui pra prova, cheguei lá, o juiz me deixou pra segunda bateria. Que a primeira eles colocam quem já tem tempo, coloca quem já tem tempo. E na época tinha uns caras da BMF correndo, lembra até hoje, tá? E o rapaz ganhou a série dele 4 minutos e 2 segundos. Beleza, tá? Entrei na prova, na minha segunda série, com o tempinho na mão aqui. Ele ficou com o reloginho dele lá, né? Aí eu larguei. Quando eu passei, ele gritou 1,7. Falei, tô dentro. Aí na mão, tá em cima. Tá. Continuei. Quando eu passei na segunda, ele gritou 1,5. Tinha saído um pouco mais forte. Falei, tô dentro. Bateu o sino, cara, eu sei que eu fui pra cima, corri 4-0, ganhei a prova correndo a segunda bateria. Ganhou no geral. No geral, o cara correu 4 minutos no 1.500, né? Então eu já tinha uma predisposição pra essa prova. E aí nesse dia ainda corri 800 também, corri 2,2 no 800, ganhei outra medalha no 800 também. Cara, tudo seguidão, né? Tudo seguidão, assim, questão de 40 minutos uma prova da outra. Mas você vê que tem cara que treina muito pro 1.500 e corre tipo 3,55. Claro, o cara tem uma disposição, mas o seu já tinha um talento também natural, um certo né? talento pra essa prova. Tinha um talento natural pra essa prova. Você correu 3,41 a melhor marca, 3,41, foi onde eu fiz o índice pro PAN de 2015. Aí no PAN você foi que posição? No você PAN fez o índice pro 1.500, né? Fiz o índice correu pro só 1.500 lá. E corri só 1.500 lá. Aí corri 3,44. A marca boa, hein? Mas fui oitavo. O americano ganhou com 3,41. Na época eu corri 3,41 para fazer o índice.
E 3,44. E 3,44 lá, não fui muito feliz lá, tive uns problemas pra ir, tudo, mas não é isso também, é que não encaixou mesmo ali. Fiquei meio encaixotado, corri errado, corri aberto, depois você vai assistir o vídeo e você vê todos os erros que você fez, né? Corri várias voltas, eu tava ali sempre na segunda e terceira raia querendo brigar com os caras, em vez de ficar ali escondidinho pra hora certa. Na raia 1 ali. E até pro pessoal que não entende, 3 segundos no 1.500, que é uma prova bem rápida, é bastante... Dá uma diferença boa assim, né? Dá. Não é tipo, uns 5.000, o cara abriu 3 segundos só. Sei lá, ele abre, vamos supor, 15 metros. No 1.500 o cara abriria bem mais, né? Um Sim. exemplo só assim. 1.500. Que quanto mais curta a prova, segundos assim, dá uma diferença já maior, né? Dá, porque a gente fez... Eu lembro que eu fiz o último 300, eu fiz o último 300 para 44. Quer dizer, se for pegar aí, dá menos de 15 segundos cada 100 metros. Cada 15, 100 metros. Vamos por 15, que dá 45, né? Então, você pega 3 segundos, nada, é 20 metros aí, né? É, que os caras 20 conseguem. a 25 metros. Então, é uma distância considerada já. Você chegou, né? Ali. Atrás, E você ficou muito tempo no... Quando você entrou no 1.500 de pista, você ficou muito focado no 1.500 ou focou no 1.500 5.000? Que eu lembro, é um vídeo bem clássico, você até postou esses dias, eu até comentei com o Ederson, que foi um 5.000 2013, acho. 2013. Que é você, o Ederson e o Marilson, né? Que aí o Ederson, você mexeu, daí o Ederson mexeu, que ele tava bem novinho, né? Tava. Ele deu uma bordoada lá nos últimos 200 e o Marilson também veio ali, né? Veio também, eu perdi faltando 200 metros ali, eu já sobrei. Nessa época você corria 1.500 e 5.000, mais o Circuito Bradesco, que teve uma outra fase também da sua carreira que a gente vai falar já também, meio paralela, né? Como atleta guia também. Então, essa parte aí é que eu sempre fui uma pessoa assim, porque é individualidade biológica, a gente fala, né? Você sempre fala dela nos seus vídeos lá, eu acompanho. E eu tinha tenho um perfil de volume. Eu sou um cara que eu sempre, é uma coisa que eu falava com o meu técnico muito, eu funcionava com volume. Eu precisava de um estímulo rápido, mas eu tinha que ter um volume para suportar a velocidade. E com esse volume que eu fazia cerca de 150 km por semana, 145. E esse volume que eu fazia de quilômetros por semana me dava bagagem para correr uns 5.000 e os 6.000, que era o Bradesco, bom. Então eu fiquei muito focado no 1.500 e 5.000. Na verdade, eu treinava mais para os 5.000, porque os meus treinos, os meus tiros não eram tão fortes. Uma época eu tentei fazer um treino específico para o 1.500, não rendeu. Foi até uma época assim, para o pessoal entender mais ou menos assim, a diferença de um treino de 5.000 para o 1.500, por exemplo. Por 5.000 eu fazia 6 tiros de 1.000 para 2,40. Pausinha de 1,30, 1 minuto. Às vezes até 50 segundos cheguei a fazer. E para o 1.500, eu tentei treinar uns 50 dias para o 1.500. Eu tinha umas pirâmides muito loucas, que a gente fazia assim, 1.200, 2,56, que eu tinha que passar o 1.000 para 2,25. 1.000, repetir o 1.000 para 2,25 ou 2,24. 800, 1,52, 1,53. 600 para 1,21, 1,22. Com a pausa curtinha, uma pausa um pouco mais longa daí, né? Pausa um pouquinho mais longa. Tipo uns 2,5. Era até 3 minutos. Porque a gente tinha, às vezes 600. A gente tinha um esquema também que quando a gente fazia uma pausa muito longa, de 6, a gente chegou a fazer até 6 a 7 minutos. Só que aí você entra naquela parte de correr com o ácido lático lá em cima, né? Que é a parte mais alta de concentração do lactato. É quando você tá com 6 a 7 minutos de intervalo, né? Ele não baixou e tá bem alto ainda, tá no pico aí você ali. Sofre. Mas a média era 3 minutos de intervalos. Então os tiros eram muito fortes e eu não respondia bem, porque eu não conseguia treinar bem o meu período da tarde. Embora seja um período que você vai fazer um treino mais lento, mas o meu ficava muito lento. Você fala de, tipo, não treinar bem, ficar muito dolorido, cansado. Muito cansado, assim, né? Acho que porque o treino sugar seu corpo demais. Eu já era um pouco mais velho, assim, mais de idade, né? Já era mais vovô, então... Tá com que idade essa época? Nessa época, 2014, eu tinha 34 anos já, né? A recuperação já é um pouquinho mais lenta, né? Tipo um moleque que vai correr 1.500 e tem 22 anos. Exatamente. Ele dá a pancada, no dia seguinte ele tá bem, sai e recupera mais rápido, né? Sim. Vai dando essa diferença aí. Eu sofri um pouco mais pra fazer isso. Então eu comecei a me adaptar com o treino de 5.000, que eu conseguia fazer um volume, fazia 25 tiros de 400 para 64, 65, que era um ritmo que eu suportava. Então com isso eu conseguia correr um 5.000, um 3.000 bom, um 1.500, ficava ali naquela casa. Não corria 10, porque cheguei a correr 10, mas antes dessa fase aí de estar correndo 14, 0 aí, isso aí eu não cheguei a correr um 10. Acredito que se eu tivesse corrido um 10 nessa época, correria ali na casa dos 28,30, 28,40. Mas não cheguei a entrar porque o foco era 5.000, 1.500, né? Pra você ver como que é o treino, né? Tem
Até, cara, assim, moleque, atleta, que ele só consegue treinar bem pro 1500 e não... Ele corre um 1500 bom, mas o 5 é muito ruim, porque aí o cara não é um cara, de repente, de volume, né? Sim. Tem cara que não se dá bem com volume alto. Aí sobe o volume, ele não corre bem o 1500 e não corre bem o 5000. Então ele prefere, de repente, mais pancada, assim, com volume um pouco mais enxuto, e fica só no 1500, né? Sim. É muito individual isso aí. É individual. Você pega, acho que era o Hudson que corria bem o 1500 e o 5000, né? Que era muito Sim. bom o 1500 e o 5000 dele. E correu uns 3000 também pancada, né? Que tá no meio ali. As melhores marcas quase, né? O Hudson tem 3,33 no 1500, 13, acho que 13,35. Então ele tinha umas marcas assim... Absurda. E fazia, né? Todas as provas, 800 também dele muito bom, em 45. Então é poucas pessoas que tem conseguem fazer, né? Vamos colocar aí as 3 provas aí do meio fundo, que é 800, 1500, 5000, né? E 3000 que entra ali, mas é uma prova que quase não tem o 3000, né? 3000 livre. Mas 800, 1500 e 5000 é poucos atletas que conseguem casar essas 3 provas aí, né? Eu até corri bem essas provas. O 800, se eu tivesse corrido o 800 na época que eu corri o 1500, teria melhorado também. Porque eu tenho como 1,49 a melhor marca, né? Mas na época lá do seu começo, lá atrás. Do Edgar, do Osmar. E eu corria nessa época o 1500 para 3,50. Quando eu corri 3,40, eu não corri o 1500. E eu fazia tiro de 800 para 1,51, 1,52, quer dizer... A correria abaixo de 1,49 tranquilo. Então tinha uma predisposição para essa prova de meio fundo, né? É uma prova que eu gostava muito de correr 1.500 e 5.000. A meio que então uma bordoada, né? É. Aí entrando numa outra parte também de sua carreira que... Não sei agora, até vou perguntar se você levou junto com a carreira profissional de atleta em paralelo. Você foi guia por muito tempo, né? Até hoje acho que você puxa o Odair, né? Que é um atleta muito conhecido, né? Você, na época, você era atleta ainda assim, estava no auge e já puxava ele. Como que você conciliava isso daí? Porque ele é um cara que correu muito forte, foi para bastante Paralimpíada, Mundial, tudo. Você fazia o seu treino e tinha que fazer um com ele? Ou só com o seu treino já dava para segurar e ele tinha, sei lá, um cara que puxava ele no tiro? Ou vamos supor, você fazia o seu treino e tinha o dia que você tinha que puxar o tiro dele também? Porque ele é cego total, né? Sim. Ou ele enxerga um pouco, não sei. Ele é cego total. Cego total. Aí você tem que ir junto com ele ali no tiro, né? Sim. Falando a volta, tudo. Então, essa profissão de guia, ela caiu como uma luva para mim, né? Eu tenho a agradecer muito a tudo que aconteceu, porque assim, eu comecei a me despontar mais como atleta convencional depois que eu passei a ser guia. E aí é uma questão de fatores, né? Que é uma coisa que eu bato na tecla, que eu, né, aproveitar aqui a deixa que várias pessoas vão assistir, que principalmente os empresários aí, tem que apoiar realmente os atletas que estão no auge aí. Por quê? Porque se você dá uma certa tranquilidade pro atleta, o atleta tem cabeça para treinar e focar naquilo, né? A gente teve pessoas no Quênia esse mês atrás aí falando que o foco, que o que diferencia o Quênia lá é que eles são focados, eles acordam, dormem, levanta, come, toma banho, faz tudo, né? Pensando na corrida. E como você consegue fazer isso? Você só consegue fazer isso quando você tem um apoio. Então comigo me veio a calhar e deu muito certo foi isso, porque o Paralímpico, né, o Comitê Paralímpico me pagava um salário para ser guia. E isso me dava um conforto para não ter que ficar correndo todo final de semana. Então eu conseguia focar nos treinos. E aí eu objetivava uma prova de convencional para ir, mesmo sendo guia, porque na época, quando eu comecei, né, tinha o Samuel que me ajudava, né, o Samuel Nascimento tá voando agora na maratona aí. Ele também, o Samuca, né? O Samuca, o frango voador aí. A gente era guia junto. Então a gente tinha uns bem bolados que nós fazíamos. Então a gente dividia esse treino com o Odair na época, 15 dias cada um. E o que a gente fazia? A gente tinha que fazer o treino do Odair, né? Hoje ele tinha, por exemplo, o Odair tinha época que ele tinha 15 tiros de 400. Um pouquinho mais lento do que o meu, no caso. Os meus tiros de 400 na época aí era para 1,4, o dele era para 1,8. Então quando eu tinha que fazer com ele, eu fazia 14 tiros com ele, ou 15 de 400 para 1,8, e depois eu fazia um 2.000 para 5,20, 5,40. Como se fosse para dar uma compensada, para compensar, eu dava um estímulo um pouquinho mais forte, para poder manter, né? E aí eu sempre completava mais. Ia rodar, ele rodava 15, a gente rodava 20. E aí na semana que o Samuel pegava para guiar ele, no caso, os outros 15 dias, eu fazia meu treino sozinho. Aí eu dava prioridade para meus treinos, mais forte, mais pancada ali.
Normalmente, até deu curiosidade agora, normalmente eles têm 2 guias, a maioria, ou esse que deu certo de Os encaixar vocês atletas de dois? fundo, os atletas de fundo, normalmente eles precisam de 2 guias. É porque o cara aguentar ali é Porque o complicado. treino é puxado, uma sessão de treino aí, o guia tem que correr na raia 2, tudo isso aí, dá um desgaste bem grande, né? Então, você tendo 2 guias, você dá uma confiança maior pro atleta, né? Porque você tem que prestar atenção, pro cara não pisar na borda, tem que falar o ritmo que você tá passando. Tem uma série de fatores que uma pessoa só fica bem difícil de dar Conseguir conta. conciliar, né? Fica difícil. Então, eles optaram por ter 2 guias por isso. Então, normalmente se tem. Quando o cara tá num nível um pouco mais baixo, até dá para ter um guia, mas quando chega num nível aí que os caras estão correndo hoje aí 15-0, é difícil, porque não é nem tanto a corrida, é o treino, né? Para suportar ali o treino, né? Aí que resultado tanto vocês fizeram de Mundial, Olimpíada, porque ele foi muito top assim, né, no Paralímpico. Foi, a gente teve muita coisa junto ali, cara. A gente ganhou desde 2008 a 2016, foram 16 medalhas, né? 4 medalhas paralímpicas de Paralimpíadas, né? E mais 11 medalhas de mundiais, né? 3 medalhas na Nova Zelândia, medalha em Lyon, foram mais 3 medalhas. Rapaz, foram tantas medalhas, eu lembro que foram 15 medalhas de mundiais, medalhas de PAN, né? Teve o PAN de Guadalajara, teve o PAN de Toronto, nós ganhamos também. E fechamos aqui, que o Odair, a última competição dele foi que eu guiei ele, no caso, né? Foi no Rio. Nós ganhamos 2 medalhas de prata lá no Rio, no 5.000 e no 1.500 metros, né? Tem uma até, se os meninos puderem pegar, só pra gente mostrar, de Tóquio, sim, né? tem a de Tóquio. Consegue pegar ela aí? Que é a medalha que eu fui com o Yeltsin, né? Essa foi com o Yeltsin. Foi com o Yeltsin. Que é um outro, o Yeltsin ainda outro atleta que tá no auge, ainda, tá no auge dele agora. Tá correndo 15 alguma coisinha, tá correndo 15 baixinho, né? Não sei em qual câmera que ele mostraria essa. Ah, pode mostrar naquela, só para o pessoal ver. Ó, essa daqui é medalha aqui, ó. De Tóquio, né? De Tóquio, né? Essa medalha tem história. A medalha do 1.500 metros. Essa medalha foi a medalha do recorde mundial. A 100ª medalha da história da Paralimpíada, né? A gente ganhou a 100ª medalha. E a medalha do recorde mundial. Então foi assim, foi um feito bem histórico. Que vai ficar na história aí das Paralimpíadas aí e na minha, né? Pra sempre aí. E ela é bem pesadona, bem né? Pesada, medalha 500, de respeito mesmo. 500 gramas aqui. Medalha bem bonita. Quem dera, né? Mas vale mais a recordação. Né? Se fosse ouro, já tinha derretido. Como não é, vai ficar aqui pra história pro resto da vida, né? Então acho que é melhor. Que marca que vocês correram esse dia? Nesse dia nós corremos 3 minutos e 57 segundos. Abordado, né? Passamos aí 2,40, 1.000, 2,39. 1.000 metros ali. Foi uma provinha bem intensa. É legal isso, até quis comentar para o pessoal entender que, tipo, tinha o Circuito Bradesco que pagava tudo, mas assim, porque o atleta se manter realmente é muito difícil, né? Muito complicado. Não dá para todo fim de semana o cara correr uma prova e toda hora ele ganhar. Não. Porque a turma tem isso aí na cabeça, né? Ah, vai pagar 10 mil em Vinhedo, o cara vai lá e ganha 10 mil em 30 minutos. Aí semana que vem ele vai correr em Uberaba, paga 15, ele ganha os 15 mil em 31 minutos. Só que a turma não vê o treino, tanto que o cara tem de desgaste e de gasto, né? Sim. Com tênis, com alimentação, um suplemento, uma massagem. E o cara não vai correr bem toda hora. E não vai aguentar correr em tudo que é lugar o tempo todo, né? Tem que ter um apoio. Realmente, que nem eu, por exemplo, eu ia 2 vezes por semana, ou eu ia em Campinas, ou ia para Jundiaí para treinar com o pessoal que era do clube, antigamente, né? Na época eu corria pelo Pinheiros. Eu tinha que ir até o clube, né? Até onde estava o pessoal treinando, que a maioria treinava em Jundiaí na época, né? No bolão, né? No bolão. Então, quer dizer, você tem um gasto para ir, né? De carro, pedágio, gasolina, tudo, que ninguém vê isso daí. O cara ganhou lá em 15 minutos, 18, que nem o Bradesco. 17 minutos o cara ganhou 5 mil, tá? Não, né? Mas o treino atrás, o desgaste que você teve, tudo, você vai somar isso daí, não foi isso e tem uma história grande por trás, né? Que realmente esses apoios que a gente recebe, no meu caso, seguia, foi maravilhoso, que me deu esse apoio de estar treinando, então eu conseguia fazer meu trabalho muito bem feito dentro do Comitê Paralímpico, né? Nunca deixei a desejar lá dentro, guiei certinho e consegui conciliar as duas coisas, né? Que, assim, eu acho que eu fui um dos poucos, eu fui o único atleta aí que conseguiu ir num PAN e num Parapan. No mesmo, né? Da mesma edição, porque eu fui
no PAN primeiro, né, em 2015 em Toronto, cheguei, fiquei 3 dias aqui em Limeira, voltei pro Parapan, né? Em 2014, por exemplo, eu fui na época, a gente chamava de Copa do Mundo do atletismo, né, que é a Copa Continental. Eu fui convocado para ser o atleta da América, representar a América no 3.000 metros, né? Foi eu e na época, eu lembro até hoje, eu e o Bernardo Lagato lá dos Estados Unidos. Eu ia falar americano. O americano, então tive assim uma honra de representar a América junto com ele no 3.000 metros, né? Fechei raia lá, fui 8º, mas assim, valeu muito a pena você correr com os feras. E aí você vê a diferença, tudo. Fala, se foi 8º, tudo, mas assim... Mas 8º também numa prova fortíssima. Que os 7 primeiros recordista, né? Exato. E os caras, assim, eles têm uma virada. Porque, que nem pra mim, eu tinha como melhor marca, eu fui porque eu tinha feito 7,58 na época. E tava treinando pra correr abaixo. Isso no 3.000, né? Isso, no 3.000 metros. Eu tinha condição de correr ali uns 7,40 naquele dia. Só que o que acontece? Chegamos lá, eles estavam em final de temporada, os caras correram para ganhar a prova e para fazer aquela virada dos caras, que a virada dos caras é 2,22 o último 1.000. Aí deixaram a prova bem lenta, os primeiros 2.000. Então, para quem assistiu, você via lá o cara narrando na época, o Lauto Nogueira narrando a prova, e a gente esperando o quê? Eu aqui já na largada, esperando os caras passar 6-0 a primeira volta. Falei, vai ser pancada, porque 62, 63, 64 eu passava sozinho aqui em São Paulo. E aí eu saí lá atrás esperando o chicote estralar, como fala, né? Os caras passaram em 12. Nossa vida. Cara, ritmo de 10 mil, sei lá. 3 por 1.000, né? Entendeu? 3 por 1.000. Aí o cara passou em 12 e eu já perdi 10 segundos. Então eu já perdi 10 segundos aí. Então, resumindo, a gente passou o primeiro 1.000, que era cotado, né, na minha cabeça, para 2,38, 2,40 no máximo. Nós passamos 2,53. Bem, então, quer dizer, 3.000, né? Nada, você pegar 2,53 para 2,40, eu perdi 13 segundos. E aí, o segundo 1.000 deu uma encaixada. Aí já era o que eu tava esperando, 2,35. E no final, eu ainda rodei de novo 2,34 e os caras carcaram o 2,22 deles. Quer dizer, os caras fecharam com 7,54 no dia. Só que o último 1.000 foi muito forte. A última volta dos caras para 52 segundos. Bordoado, hein? Então, até o pessoal, às vezes... Acho que o pessoal entende que eu falei em alguns vídeos, se eu não me engano. A virada é exatamente isso, né? A prova sai lenta, daí vamos supor... O cara virou no último 1.000, é quando ele dá pancada e faz o último 1.000 mais forte, mais forte. Ou no 1.500 o cara faz uma virada nos últimos 200, né? 300 metros. E isso aí pra turma que às vezes não entende, não é que faltou raça pro Bira. É que às vezes o cara que virou ali, ele já é um cara com tempo mais rápido. Exatamente. Então a prova foi lenta, pra ele tava ali confortável pra caramba, passar no meio da prova 2,35, 2,34. Aí o cara chega sobrando e vira 2,22, né? Porque o start list era até engraçado. Eu cheguei pra ver o start list um dia antes, assim. Tava lá o nome dos 8 atletas que ia correr, né? O meu nome lá embaixo, 7,58, os caras tudo assim, ó. 7,30, 7,31, 7,33, sabe assim? Falei, cara, né? É acompanhar até onde der, porque a minha esperança era assim, é hoje que eu corro 7,40, né? Porque os caras tudo com essa marca aí, se ele sair forte, eu vou sobrar, mas vou chegar bem. E eles não, eles estavam ali para disputar só o final, então foi o que aconteceu, né? Essa virada do final aí foi muito interessante. Tem coisa, né, assim, que às vezes o pessoal que nunca acompanhou uma prova de pista não entende, né? Igual a Olimpíada, os 5.000 e 10.000, tem várias Olimpíadas que ele é lento, né? Sim. Tipo, sei lá, deu 28. 28 é rápido, só que tem um monte de cara ali que fez 28, mas tem 26 no 10.000, né? Então o cara corre pela medalha, não é para fazer marca. A marca ele faz pro índice ou pro ranking, né, para ser convocado. Para poder entrar, na prova. Aí quando chega na prova, o cara não tá preocupado. Você é campeão olímpico com 28. Ele não tá nem aí, campeão olímpico, o cara vai ser com 28, ou com 29, ou com 27, né? O que importa é a medalha, no caso. O que importa é a medalha. Então, porque o tempo o cara já tem, né? O cara já tem um tempo validado, né? Normalmente o índice é muito difícil de fazer, né? Eu não sei, você deve ter assistido essa prova. Um dia a gente viu o Mofará na época correndo 14,50 no 5.000. Só que você vai ver a última volta dele, ele correu 50 na última volta do 400, do 5.000. A turma até criticaram muito ele a carreira inteira, que ele corria cozinhando, né? Mas o cara correu cozinhando, ganhou Olimpíada, ganhou Mundial. Ele não ia pra fazer marca na prova, é que a turma ficava esperando. Pô, o Mofara vai correr igual na Diamond League, que ele corria forte, né? Mas, tipo, Diamond League era uma coisa. Aí Mundial, Olimpíada era outra coisa. Então, eu nunca achei ele... Eu achava ele, na verdade, bem inteligente. Não, ele era inteligente. Porque ele cozinhava a prova inteira, ele era muito rápido.
Então chegava as últimas voltas ali, ele dava aquelas pancadas dele e ganhava. Quando precisava, ele corria forte. Corria forte. Do começo ao fim, né? Teve prova de todo mundo querer tentar quebrar o cara e não consegui. Porque o cara era Mas engraçado. era diferenciado, né? A turma criticou quando foi pra maratona, mas pô, o cara faz história, ganha Olimpíada, a turma só sabe criticar, né? Aí o cara vai pra maratona, tem que ser o deus da maratona, né? Também, né? Eu acho que ele errou ter ido pra maratona, mas às vezes na cabeça, né? Tipo, perdeu a motivação no 5, no 10, no 3.000 lá que ele tinha ganhado tudo no 5.000 já e 10, né? Então, por que não tentar, né? Quis arriscar, né? Agora parou também, né? Aposentou, mas também, esse aí, no caso, fez um cascalho. Não, esse aí ficou bem. Porque Diamond League, essas provas aí, nossa, uma cacetada de dinheiro o cara ganhava, hein? Ah, com certeza, né? Mas nesse nível, né, no Brasil, infelizmente, é um pouco mais abaixo, assim, de salário. Infelizmente, né, é menor, mas a gente tem grandes atletas. Mesmo assim, eu acho que o brasileiro é vencedor demais, né? Porque, assim, as condições do Brasil para treinar o atletismo, assim, forte é complicado, né? Falta bastante coisa. Tanto de grupo de atletas, né, que a gente vê, eu acho que um grande diferencial do pessoal lá fora é esse grupo de treinamento que eles fazem aí de sair para treinar, de estar ali treinando junto, um estimulando o outro, né? E aqui você não tem, às vezes você vê quando tem um atleta, tem um aqui, outro lá, outro cá, então fica muito longe, né? Não se reúne para treinar junto. Nem tem, eu acho que era algo que a federação podia fazer, né? Chamar esses atletas para ficar um mês juntos treinando, não precisava ir para Colômbia ou qualquer lugar, aqui no Brasil mesmo, isso já ia dar uma qualidade de treino, né? Os melhores do ranking aí, por exemplo, né? Tipo o top 10 que seja. Já ia mudar completamente de cada prova, aí você colocar os caras para treinar junto, que seja uma vez por mês, isso ia mudar bastante, né? Infelizmente não tem, que é uma coisa que eu admiro, né? E posso falar com propriedade que eu vivi muito tempo, era isso aí que eu admirava no Paralímpico, é isso, a gente tinha uma semana de treinamento que falava. Então a semana de treinamento era os que estão na seleção, era ali convocado para ficar uma semana treinando, fazendo teste, tudo. Agora tá tendo no Olímpico também, né? Aqueles campos que eles fazem, mas é pouco, eu acho que poderia ser mais e é pouco assim. E falta os fundistas, né? Isso que eu ia falar. Esse é o grande problema. O fundista só toma na cabeça, né? Igual lá fora os caras vão correr uns 5.000, 10.000, por exemplo. Aí a prova é à noite, sei lá, 7 da noite, 8 da noite, e tá o clima bom, né? A prova é boa, tem coelho na prova. Aí aqui, infelizmente, né, eles colocam 5.000, 3:30 da tarde. Agora o Troféu Brasil é em Cuiabá. Cuiabá não vai. Aí em Cuiabá, como que o cara vai correr com 40, 42 graus? Lá é seco, né? Lá não venta muito, é uma cidade muito quente. E aí eu espero, né? Tomara Deus, eu não vi se já tem o programa horário. Pelo menos eles têm que colocar os 5 e o 10 à noite, né? Porque se eles colocar os 5 e o 10 em Cuiabá, 4 horas da tarde, aí... Fica difícil. E como que vai fazer marca o fundista? Fazer marca, né? Não tem como o cara... não sei o que eles têm muito na cabeça, porque é um negócio óbvio, né? Pô, você vai colocar um cara que vai ficar 30 minutos correndo forte, 29, 28, que seja, correr no meio da tarde, aí às vezes a eliminatória do 100 metros é 8:30 da manhã. Então, o camping é pro velocista, pro lançador e tal, nada contra o pessoal, eles não têm culpa. Mas o fundo não tem camping nenhum. Pô, não custava pagar pros caras ficar, Monte Verde que seja, Campos do Jordão, não ia ficar também tão caro alugar uma casa para ficar 10 atletas do masculino e outra para 10 do feminino, né? Ia dar esse boom, né, do pessoal treinar junto. 2 semaninhas que fosse, né? Mas não tem, infelizmente. Muda bastante. Eu acredito que ia mudar muito aí nos resultados brasileiros, viu? Não tem isso aí que você falou, né? Então o pessoal é raçudo mesmo. Você treinou acho que um bom tempo também sozinho. O Ederson que eu falei sozinho. A maioria dos fundistas tudo sozinho. Não tem esse apoio, né? Aí tipo o cara vai para nível pan-americano, sul-americano, Ibero, Olimpíada, fazendo tudo sozinho, velho. Infelizmente ele é convocado, é bonito, uniforme e tudo, mas não tem o apoio de verdade, não tem, né? É tranquilo pagar a viagem lá quando o cara fez tudo sozinho, né? Sim, você já conseguiu o índice, você conseguiu tudo, aí tudo tranquilo. Mais fácil, né? Mas falta, infelizmente, né? Que é o que a gente viu no Quênia lá, uns atletas foram por uma marca esportiva até, e aí lá o Quênia é realmente isso. O pessoal é muito unido, tiveram até que dividir o Fortilec lá, porque parece que um ponto que saía, tá vindo tanta gente que tava embolando tudo. Aí os caras montaram, parece que 3 pontos, né? Então tem um tipo de Fortilec que é em um percurso com sobe e desce,
um outro ponto que é mais plano, dividiram de tanta gente Pra poder separar para o poder pessoal, né? separar. Só que aí você chega no Fortilec tem 40 cara, 30. Aqui você vai fazer o Fortilec, 1 hora de Fortilec sozinho. Eu comentava esses dias assim que um dia no Quênia, por exemplo, um dia no Quênia representa, acho que, tipo, ou melhor, se você pegar as pistas aqui do Brasil, em um mês não passa atleta numa pista aqui do Brasil que nem passa num dia no Quênia. Porque no Quênia tem dia que passa 300 atletas na pista. Na pista. E aqui, para você achar 300 atletas na pista, você vai ter que passar mais de um mês procurando, contando os caras que vai na pista, porque vai repetir sempre o mesmo e você não vai achar 300 pessoas, não. Não acha. Fazendo 300 atletas E treinando. quando encaixa, tipo, um grupinho, são 3 atletas, 4. E os caras estão por conta, né? Tipo, o pessoal gosta muito de treinar na região lá de Tremembé, ali que tem bastante estradão, né? Taubaté até. Aí você vê que os atletas, por conta, alugam uma casa para eles conseguirem treinar um pouco junto. Treinar. Então é isso que faz a... Infelizmente não tem esse apoio pro Falta fundista. bastante, né? Falta e... A gente tem que se virar. Aqui a gente reunia para treinar na fazenda, que tem uma fazenda gostosa aqui de Canavial pra gente treinar. Então, às vezes a gente reunia alguns atletas. O Éder chegou a vir aqui para Limeira uma vez treinar. O Altobelli passava aqui para treinar. Então, assim, essas coisas assim, quando tinha essa oportunidade de estar junto treinando, você vê que o treino é outro, né? E quando eu ia, que nem eu falava que eu ia para Jundiaí, por isso mesmo. Porque o grupo de atletas estava lá, atletas que corriam 1.500 na época junto comigo, estava treinando lá. Então eu ia lá para poder ter alguém para me puxar às vezes ou para poder ter ritmo, né? Então você tava para poder sair o treino. É que um treino rápido assim sozinho é difícil, né? Cara, era tenso. Fazer uns treinos aqui, você fazer treino abaixo de 2,50, 2,40, sozinho em pista de terra, era osso. Então quando você tinha um apoio, alguém ali gritando, o técnico gritando é outra coisa. Um atleta passando pelo menos, vou fazer um tiro de 1.000, o cara vai passar 600 para você ou vai entrar no último 400, é outra história. Então tudo isso faz a diferença no final das contas aí para um bom resultado, né? Dá uma puxada. Aí, entrando agora numa parte de hoje em dia, né? Hoje em dia você ainda tá competindo algumas provas, você correu até uma maratona aí para incentivar os alunos, mas você já tá numa transição, né? Assim, já tá dando aula, tem grupo de corrida. Como que tá a sua vida hoje em dia, assim? Você ainda pretende competir umas provas, seja na rua, né? Uns 5.000 na rua, de repente? Ou, não sei, pretende ainda voltar pra pista e correr alguma prova na pista? O que você tem em mente agora pro futuro, assim mesmo, né? Então, agora eu vou voltar lá atrás, que você falou que agora é verdade. Pode voltar. Agora eu sou um amante da corrida, agora eu amo a corrida, cara. Porque agora eu tô fazendo mais por hobby. Então, assim, realmente eu descobri que eu gosto da corrida. Na época eu falei lá que eu comecei por causa de R$50 para aumentar a minha renda, né? Mas hoje eu sinto falta da corrida. Eu sou um cara que se eu passar 4, 5 dias sem correr, eu tenho dor de cabeça. Então eu necessito daquela corrida, faz parte da minha vida, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, eu sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Fisiologia, então eu tenho um grupo de atletas aqui em Limeira, né, de atletas amadores, e treino alguns atletas que já estão pensando em entrar para o profissional também, são menos, mas tem. Então, eu estou conciliando essa transição, estou fazendo essa transição de atleta para treinador, né, de grupo de corrida, de atleta de elite até, e ainda tenho as pretensões de correr, eu gosto de correr, né, então provinhas de rua aqui dentro da cidade eu corro, umas provinhas de rua por perto, na semana passada eu corri agora domingo os 5.000 em Valinhos do Pague Menos, é um circuito que eu vou tentar seguir, porque é um circuito curto que vai ter aí, mais tranquilo, e uma coisa de pista que eu tenho vontade de fazer, eu vou tentar esse ano entrar no Master, né, agora eu já sou veterano, posso entrar no Master, então eu pretendo correr aí, eu vi que tem umas marcas que eu consigo aí ranquear bem, sabe, o ranking, acho que dos 5.000 metros, por exemplo, que é uma prova que eu gosto muito da minha categoria de 40 anos aí, tá na casa de 15,20, 15,25, eu acho que é algo que eu consigo ainda alcançar, se eu tiver um tempo, porque hoje em dia eu tô com pouco tempo para treinar, na verdade, tô conseguindo treinar 2 a 3 vezes na semana, assim, forçado, mas eu acho que se eu encaixar aí umas 4 vezes na semana e focar essa provinha de 5.000, eu consigo entrar no campeonato master e fazer um resultado aí legal, correr na casa de 15,10, até 15, sei lá. Que já é uma marca boa ali, né? Então você consegue até fazer entre o mundial que tem do veterano, né? Tem mundial master, tem né? Mundial master também. Então acho que é capaz eu vou tentar isso aí futuramente. Tô pensando aqui, ajeitando. Embora o meu joelho eu tenho, né, 2 pinos cada joelho. O joelho,
Você foi tirando assim um pouco o pé da carreira e tal por conta de lesão ou sei lá, foi dando uma desanimada, o corpo não foi respondendo? Não, Porque então. com a idade, assim, a genética tá ali. Só que a recuperação vai ficando um pouco mais Sim. lenta, né? O corpo começa a machucar mais. Eu tive um pouco de infelicidade, assim, em 2016, 2015, na verdade, eu tava no meu auge aí correndo 14,0, 13,55. Só que, como eu tinha lesão do ligamento, que eu falei que eu tinha feito uma reconstituição do joelho direito, só que em 98 eu fiz a reconstituição do joelho direito e em 99 eu rompi o esquerdo. E aí eu tô desde 1999 correndo com o joelho esquerdo rompido. E aconteceu que em 2015 tava muito zoado meu joelho já. Então eu tava praticamente sem menisco, o ligamento que já estava rompido estava muito frouxo, já tava, o joelho ficava saindo. Se eu fosse fazer salto, por exemplo, para fortalecer, o meu joelho queria sair fora. Eu comecei a ter muita dor. Aí eu parei, fiz uma cirurgia, tinha acabado de correr o Troféu Brasil 13,57, 13,58 e tive que fazer a cirurgia. E daí pra cá eu não consegui voltar mais, porque eu comecei, uma coisa que eu não tinha, era lesão de romper posterior, essas coisas eu nunca tive. E como eu fiquei parado e tive que acelerar para voltar, para poder voltar pro Troféu Brasil e para seguir, eu acabei rompendo muito posterior de coxa. E aí parei para recuperar, e nunca voltei a ser o Bira que eu era antes por causa dessas lesões. Eu ia tentar treinar forte, que nem eu tentava, tipo, correr 3 por 1000, 15, cheguei a correr 14,40, né, sem estar treinando muito forte. Mas aí a gente já sabia que para correr abaixo disso tem que ter tiro mais forte. E aí a hora que eu entrava pro tiro mais forte, o fortalecimento não correspondia, eu rompia. E eu tive que ir diminuindo para poder continuar mantendo na atividade, que nem hoje. Eu corro, né, faço tiro para 3,10, 3 aí, 3,15 no máximo, né, para evitar romper. Isso aí para mim poder manter o que eu gosto, né, pelo menos. É isso aí que às vezes o atleta ele tem que aproveitar, né, quando tá numa fase boa, porque não dá para saber quando que acaba, né? Não. Eu também agora fui me inscrever para ir com os alunos em Porto Alegre e no Rio na meia, né? Aí eu não tava treinando nada, focado em canal, assessoria, tava mais pesado até. Aí eu também quis fazer, dar uma apertada assim do nada, né? Ah, falta 2 meses, vou apertar aqui, é tranquilo. E toda hora minha panturrilha abre, aí o posterior pega, que a gente acha que tá bem, né? Às vezes o cardio responde, mas a musculatura não acompanha, né? Sim. Tipo, de acelerar assim muito rápido, mesmo que já tenha corrido, quem correu no seu nível assim e tal, a musculatura também, ela tem parece que ela tem um tempo de vida, né? Porque então, a cabeça, eu costumo dizer, a cabeça da gente, ela não perde aquela expectativa. Eu tenho em mente que tem dia que eu saio para fazer um tiro, alguma coisa, a mente que mete 2,40. Só que você vai fazer, você vê que o peito às vezes não aguenta e a musculatura muito menos. Você começa a forçar, a musculatura fala, vou romper. Então você já fala, opa, você consegue ter essa percepção, né, de esforço, é melhor você tirar o pé. Então você fica ali, né, que ele vai e não vai, né. E sobre a maratona que você falou, eu fui por causa dos alunos, né? Faço questão de ir com eles assim nas provas, mas sofri demais, cara. Não é minha praia, realmente. Eu tenho uma maratona aí para 12,37 que eu corri na Argentina em 2018. Tava treinando bem até nessa época para tentar fazer aí na casa de 12,20. Só que aí tive umas viagens para fazer, diminuir o treino e insisti em ir depois na Argentina. E quebrei praticamente até o 34, eu corri ali 3,25, 3,24 de média. No 30, tive cãibra, parei, caminhei, fechei com 2,37. E agora, esse ano, eu corri de São Paulo com os alunos aí. Ali é Pirambeira também, não? Pirambeira. São Paulo. Deus o livre. Corri 3h09, mas cheguei mais ruim que os alunos. Vai ter da gente dar risada até hoje que o aluno que chegou mais ruim foi eu. Sofri demais. Que os caras que é o exemplo, né? Ah, vai lá, professor, já correu aí, já pegou medalha em Pan-Americana. Foi muito engraçado que eu tava comentando, porque assim, na largada da prova, muita gente assim, ô Bira, né, que me conhecia durante a prova, ô Bira, tá passeando aí, né, não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu tô no meu ritmo, se eu sair desse 4,30, eu quebro, e ninguém acredita, porque fala, o cara correu 2,40, correu 3,51, correu 13 e pouco, mas você já correu agora, e outra, é uma prova que não é minha praia. Então o 4,30 pra mim tava no meu limite. Aí eu comecei a colocar uns 4,17, 4,12, chegou no 36, quase andei, cara. Passei o túnel lá 6 por 1000. Então, quer dizer,
não é a minha praia, sofri demais. Muda. Maratona que muda muito a parte muito. psicológica, né? E a preparação, né? Preparação. Tipo, hoje você dando aula, fazendo outras coisas, é difícil rodar o que tem que rodar, 50 km por semana quer correr uma maratona. Não, é então difícil. Tudo isso, né? Sofre muito, né? Sofre o dobro. A paciência, você tem que sustentar ritmo mais lento, até um 30. Eu já quero atacar o 3,40 meu lá, que tá na perna, mas não dá. Então, assim, é tenso pra mim correr prova longa, viu? A prova longa é embaçada, hein? Entrando agora numa parte assim mais final, eu peço pro pessoal comentar brevemente, né? Que a turma tem curiosidade, como que era assim sua parte de alimentação? Você fazia alguma dieta específica ou sempre teve uma genética mais de ficar mais magro? Comia de tudo? Comia carboidrato? Eu sempre comi de tudo, mas assim, a gente tinha uma nutricionista e era bem regrado. Nunca fui de comer muita gordura, então era mais grelhada, essas coisas, salada, né? Mas não exagerava também, comia de tudo, mas sempre naquele limite ali. Comia mais, assim, várias vezes no dia, mas não era de ficar metendo o pé na jaca, assim, direto, né? De exagerar muito, né? De chegar no final de semana, pegar o lanchão lá violento, assim. Eu era mais light, então eu até comia minha pizza ali e tudo. Só que por outro lado também o treinamento fazia diferença, né? Então era 140 km por semana. Querendo ou não querendo, você queima muita coisa ali, né? Que um lanchinho no final de semana ali não vai te quebrar, né? O gasto calórico o gasto calórico era muito alto. Então, isso, hoje eu me policio mais hoje do que antes, porque hoje, às vezes eu como até mais do que antes, só que eu treino bem menos. Então é uma coisa que eu tenho me policiado. Por exemplo, eu tava com colesterol alto, esse tempo atrás. Caramba, hein? Só que nos cálculos que a nutrição faz, tudo certinho, o meu colesterol bom é muito bom. Por exemplo, o meu tá 90, e o colesterol bom acima de 40 tá ótimo. O meu tá muito alto, também não pode ser tão alto, mas ele tá muito bom. Então, com o cálculo que faz do bom e do ruim, o meu tava legal. Só que eu tive que dar uma tirada do pé, tive que para não precisar tomar remédio de colesterol, eu tive que mudar bastante minha alimentação. Hoje voltou ao normal de novo, só que tá ali, eu não posso vacilar mais, né? Então, quer dizer, você fala assim, o cara pesa 58 quilos. Só que, e é uma coisa que, engraçado, que a gente tem que policiar, né? Uma dica pro pessoal aí. Eu entrei fuçando no meu quartinho de tranqueira aí que a gente fala, né? Eu achei um exame meu de sangue que eu fiz em 2008 e o meu colesterol já era alto. Assim, ele era acima do permitido, por exemplo, 170, o meu tava 180, não é uma coisa extraordinária, mas é uma coisa assim, é genético, quer dizer, não é da comida. Então, às vezes a pessoa pensa, você come isso, come aquilo, e eu não como nada, eu não tenho problema, mas não é isso. Você pode ser genético. No meu caso, pelo jeito, ele é meio genético. Então, eu tenho que tomar cuidado para não exagerar, para não subir. Né? Não vou precisar tomar remédio se eu me controlar, mas é perigoso, né? Às vezes é genético, né? Igual muita coisa assim que a gente tem é predisposição genética mesmo, né? Que acontece. De atleta, assim, qual que eram os seus atletas favoritos? Eu sempre pergunto, né? Citar, sei lá, 2 ou 3. Se citar, assim, estrangeiro, aí depois cita um brasileiro, né? Pode ser homem, mulher. Não, eu sempre... Tipo assim, como eu era meio escondidão lá, tudo, mas assim, um dos atletas que eu vi correr e sempre me admirei aqui do brasileiro, né? Vanderlei Cordeiro, não pode ficar de fora aí, que é um dos primeiros que eu assisti, né? Marius, que eu tive o prazer de competir com o Marius aí, né? De estar ali lado a lado. Pra mim, o dia que eu consegui competir com o Marius, por exemplo, e correr uma prova que o Vanderlei correu, eu fiquei muito feliz. Eu lembro que uma vez eu fui em Cornélio Procópio e eu ganhei a prova lá em Cornélio. Aí o cara me colocou lá no seleto grupo dos campeões da prova, né? Eu fui ver a lista dos campeões, estava Marilson, Vanderlei, foi pronto, cara. Então, assim, são 2 atletas aí que eu me inspirei bastante, que é da minha época, né? Tem outros atletas aí que eu admirei, mas assim, que eu vi correr, que eu tive o prazer de correr junto, são esses 2 aí, fantásticos, das antigas aí, né? Assim, dos caras que já pararam hoje. Tem outros amigos meus que correm até hoje, mas assim, dos que já aposentaram, eu posso considerar esses 2 aí, que são a minha inspiração aí. De treinamento, qual que era o seu treino? Claro que fazia todos, né? Que o atleta faz todos. Mas qual que era o seu treino preferido? Que você mais gostava, assim, que sabia que ia sair tranquilo, entre aspas? E qual que era o treino que você mais odiava, assim, na semana? Cara, 400 e 300 era a minha praia. Podia pôr 40 segundos de pausa, tudo saía que era uma maravilha. Mas tiro de 2.000, que eu fazia bastante tiro de 2.000, cara, era tenso. Era tenso porque eu passava o 1.200 morrendo já e você tinha que arrastar. Saía.
conseguia fazer, mas é um tiro que até hoje, às vezes eu tento fazer, eu penso 2 vezes, porque eu sofria bastante no tiro de 2000. E 300 e 400 era um tiro que eu gostava muito de fazer. Que é muito tempo, né, o tiro de 2000, né? É bastante, né? Até porque quando você tá no alto nível, você não passa muita diferença do 400 para um tiro de 1000 e de 2000, né? Por exemplo, eu fazia tiro de 400 para 1 minuto, 1 e 2, mas eu fazia tiro de 1200 passando 1 minuto a volta. Quer dizer, eu dobrava, triplicava, né, o treino de 400, mantendo o mesmo ritmo, então era bem mais difícil. Então esses treinos mais longos para mim sempre foi, por isso que eu acho que a minha praia era a prova mais curta, né, meio fundo aí de 1500 para baixo, até uns 5000. Porque esses treinos de 400, 500, 300 eram uns treinos que saía muito fácil. Agora passava de 1000, eu fazia porque era sangue no olho mesmo, mas tinha que fazer mesmo. É. Aí agora te agradecer, né, por ter aceitado, recebido a gente aqui na sua casa. Parabenizar você pela carreira, né, como atleta guia, como atleta também, que sua carreira foi muito boa, muitas marcas boas, muita prova, né, muita conquista. E pedir para você, né, abrir o espaço, na verdade, para você mandar um abraço para quem você quiser, agradecer um patrocinador, sei lá, agradecer algum treinador. Aí pode até olhar naquela câmera ali e agradecer quem você quiser. E as portas do canal estão abertas, hein? Quando quiser aparecer, beleza. Marcar um treino aí quando eu voltar também, né? Que eu também já não tô aguentando mais nada. Vamos marcar sim, vamos marcar um dia. Lá em Bragança, correr, né, um pouquinho, fazer um treininho junto aí, uma rodagem. Uma rodagem. Eu queria aqui agradecer a todos, né, que me acompanham, que vão assistir esse vídeo aí, que vocês possam gostar da matéria que fizemos. Agradecer você, Dário, por ter dado essa oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, da minha carreira como atleta, né, e da minha futura carreira aqui como treinador, como personal trainer e profissional de assessoria de corrida, né, e agradecer a todos que me apoiam. Se eu for falar eu vou acabar esquecendo que eu tenho algumas pessoas que me apoiam aqui na minha assessoria, né, que acompanham nas minhas camisetas aí. Então eu queria agradecer a todos vocês, deixar um grande abraço, falar que sozinho eu posso ir até mais rápido, mas com vocês com certeza eu vou mais longe. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que a todos, né, que estão assistindo possam gostar do vídeo e que sejam beneficiados de alguma forma, que tenha servido de incentivo e de inspiração para aqueles que não assistiram. Valeu? Show de bola, pessoal. Olha aqui agora, né, jovem? Aí, encerrar o vídeo aqui, agradecer, né, já agradeci o Bira, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo para vocês, tá? Para vocês seguirem ele, quem for da região aqui também de Limeira, quiser treinar com ele, na assessoria dele, vai estar com uma pessoa que entende, né, de atletismo, que tem a formação e tem também a parte prática, que a gente sabe que conta bastante, né? Então já sigam ele, tá aqui na descrição do vídeo. Vou comentar novamente sobre o suplemento da Dobro, né, que ficou aí na mesa o tempo todo. Aqui embaixo está o site, meu cupom de desconto embaixo, para você ter 10% de desconto. E do mais é isso, Abelardos. Deixa um joinha no vídeo aí quem puder, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aqui também, no botãozinho vermelho. E vamos que vamos. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.